Sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula aqui na EBD em Debate, onde nós iremos tratar da nossa pré-aula do número 5, onde iremos abordar o tema Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Vem com a gente para mais uma pré-aula que preparamos para vocês, numa jornada impactante, falando sobre missiologia. E a leitura bíblica em classe encontra-se em Atos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 8, dos versos 14 ao verso de número 18. Como de costume, nós não iremos ler a leitura bíblica em classe. No entanto, eu peço que você pare, pause o vídeo e faça a leitura bíblica desta pré-aula de hoje. Bom, o texto áureo da nossa pré-aula de hoje, da pré-aula 5, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A verdade prática diz: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. O Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. E a palavra-chave que vai circundar toda a nossa pré-aula de hoje é a palavra pentecostal. Iniciando a nossa aula 5, a nossa pré-aula, uma característica notável do movimento pentecostal, desde o seu início, na virada do século passado, tem sido a paixão por evangelismo e missões. É nato esse desejo, é nato essa característica da igreja do Senhor, desse movimento pentecostal, que é justamente essa paixão pelo evangelismo e pelas missões. Nesta lição, nós estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. E o tópico 1 vai trazer a abordagem ao tema Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. E o primeiro subtópico vai trazer um tema bem interessante. Somos evangélicos. E por que esse subtema? Bom, historicamente, o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. É alguém que enfatiza a autoridade bíblica e também é alguém que enfatiza o apelo de anunciar a Cristo aos outros. Então, o evangélico, ele é conhecido como alguém que tem um compromisso pessoal com Jesus a partir da sua conversão, do seu novo nascimento, que enfatiza a autoridade bíblica e o apelo de anunciar a Cristo às outras pessoas. Os três pontos são enfatizados e tornam-se um impulso evangélico com a raiz histórica na tríplice ênfase da Reforma Protestante. E essa ênfase, essa tríplice ênfase da Reforma Protestante, que nós destacamos aqui dentro do movimento pentecostal, primeiro é a autoridade das Escrituras, somente as Escrituras, ou seja, a salvação também pela fé, e o sacerdócio universal dos crentes. O movimento pentecostal contribui para esse impulso. Já o subtópico 2 vai falar sobre somos pentecostais. Saímos agora do subtópico 1, que vai falar sobre, melhor dizendo, sobre somos evangélicos, e agora somos pentecostais. A obra do Espírito Santo, que começou no dia de Pentecostes, e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja.
É nisso que cremos, é nisso que acreditamos. Então, a obra do Espírito Santo, que começou lá no Pentecostes, continua ao longo dos últimos dias, até que Cristo volte para arrebatar a sua igreja. E o terceiro subtópico vai falar sobre essas contribuições pentecostais às missões. Então, uma das contribuições pentecostais mais significativa para missões modernas é a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Isso é extremamente importante. Paulo tinha essa premissa de pregar o evangelho, de implantar igrejas aonde Cristo ainda não tinha sido anunciado. Paulo, ele é muito categórico, ele implantava igrejas aonde Cristo ainda não tinha sido anunciado. E o que temos visto ultimamente são igrejas que, ao invés de ir para lugares longínquos aonde o evangelho não foi anunciado, uma abrindo igreja, templos na frente dos outros e ofertando cargos, posições e tantas outras benesses para os membros para atrair as membresias das igrejas. Então, o foco das missões, o foco da missiologia, o foco da missão transcultural e da contribuição pentecostal às missões é justamente plantar igrejas aonde Cristo ainda não foi anunciado. Somos evangélicos pentecostais. Para nós é inegociável e indispensável o poder do Espírito na prática das missões. Existe uma célebre frase que diz: missão sem o Espírito Santo não é missões, e sim turismo. Missões tem que ser feito, realizado com ou através do poder do Espírito Santo na prática, na vivência. Quando a ação do Espírito Santo, quando o poder do Espírito na prática não existe nas missões, então não se está fazendo missões e sim turistando. E para a gente concluir aqui, sintetizando o tópico 1, além do compromisso pessoal com Jesus, da autoridade da Bíblia e do apelo de anunciar Cristo aos povos, os pentecostais enfatizam a presença do Espírito Santo em toda boa obra. Amém? E a gente segue agora para o tópico 2 da nossa aula de hoje. Bom, chegamos ao tópico 2, aonde nós iremos falar sobre a obra missionária depois do Pentecostes. E o primeiro subtópico vai abordar a causa da obra missionária da primeira igreja. A descida do Espírito Santo nos dias do Pentecostes é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. Uma vez capacitados pelo Espírito Santo, eles seriam testemunhas até os confins da terra. E isso nós podemos ver claro no texto áureo da nossa pré-aula de hoje. O nosso texto áureo é muito categórico. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O textuário é muito categórico, porque foi através do Espírito Santo, foi através do dia de Pentecostes, que os discípulos, que os apóstolos foram capacitados para serem testemunhas de Jesus até aos confins da terra. Os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Então, quando estamos falando da causa da obra missionária da primeira igreja, nós vamos entender que o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, ela foi a força motriz, o ponto ápice
desse início da obra missionária através da primeira igreja. Então, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, eles vão explicar a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o evangelho, os discípulos deveriam ser revestidos do poder de Deus. Atos, capítulo 1 e o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: Atos, capítulo 1 e o versículo 4, a Bíblia vai dizer: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Então, antes de alcançar as nações, os discípulos deveriam estar revestidos de poder, porque a pregação efetiva, eficiente e eficaz tem que vir através do Espírito Santo de Deus. A pregação do Evangelho tem que vir através do poder do Espírito Santo de Deus, para que assim possa alcançar as nações. E depois de serem cheios do Espírito Santo, já adentrando no subtópico 2, a gente vai falar sobre essa expansão. Nós falamos há pouco sobre a causa da obra missionária, e agora nós falamos sobre um pouquinho sobre a expansão missionária. Então, depois de serem cheios do Espírito Santo, a mensagem do Evangelho de Jesus foi compartilhada além das fronteiras da Palestina. Então, o livro de Atos destaca a atuação do apóstolo Paulo, ou destaca a atuação do apóstolo Paulo, e que foi considerado o maior missionário da igreja primitiva. Paulo foi considerado o maior missionário da igreja primitiva, e o livro de Atos traz esse destaque, ressalta essa importância de Paulo, essa contribuição de Paulo para alcançar as nações, porque ele foi chamado para ser o apóstolo dos gentios, e é através dele que hoje nós temos o acesso ao Evangelho. Então, Atos capítulo 16, e o verso 8 e 9, a Bíblia diz: e tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo de noite teve uma visão em que se apresentou o homem da Macedônia e rogou-lhe, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, o Evangelho de Jesus, a mensagem do Evangelho de Jesus foi compartilhada além das fronteiras da Palestina. E a gente tem um exemplo claro disso em Atos capítulo 8, do versículo 26 ao verso de número 30, quando o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural enviado a pregar a um africano. E aqui no capítulo 8, um célebre texto, quando vai falar sobre esse episódio, e os versos 26 ao verso de número 30, traz aqui esse ápice desse diálogo de Filipe, dessa pregação de Filipe ao africano. Então, o anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lê? E ele lhe disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então, o evangelista, o diácono Filipe, foi o primeiro missionário transcultural que foi enviado pelo próprio Senhor para pregar a um etíope, a um africano. O subtópico 3 vai falar que Deus não faz acepção de pessoa. Nós já comentamos esses dois casos nas pré-aulas anteriores, tanto de Filipe
quanto de Pedro. O apóstolo Pedro reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. E aqui esse episódio vai falar sobre Cornélio, um episódio belíssimo, muito profundo e que quebra alguns tabus, principalmente para o apóstolo Pedro, que de fato ele entende que Deus não faz acepção de pessoas. Então o apóstolo Pedro, ele é muito categórico quanto a isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e o verso 34 e 35, a Bíblia vai dizer o seguinte: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Capítulo 11, vamos ler o capítulo 11 também, o versículo 17 e 18, que diz: portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. E aqui a gente vê nitidamente nesse texto as missões transculturais, a missão transculturais, saindo da Palestina, saindo de Jerusalém para alcançar os gentios e a partir daí as nações. Outro exemplo também, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. O apóstolo João, João do Apocalipse, ele relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Apocalipse capítulo 5 e o versículo 9, 10 e 13, João vai trazer esta abordagem. Cantavam um cântico novo dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus toda a tribo, a língua e povos e nações. E para o nosso Deus nos fizeste rei e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. Versículo 13. E ouviu a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que nele há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Amém. Queridos, com esse entendimento, a missão da primeira igreja atingia a escala mundial. Saiu de Jerusalém, saiu da Judéia, saiu de Samaria e alcançou os confins da terra. O Espírito Santo, ele impulsiona a igreja para fazer missões, de modo a buscar os povos não alcançados. É o papel da igreja, é a missão da igreja, é o sentido de ser igreja, é fazer missões, é ir em busca das pessoas que ainda não conhecem Jesus, dos povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho, das tribos, dos dialetos, das pessoas, das comunidades, daqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Então esse é o papel da igreja, é isso que faz com que a igreja faça sentido, é pregar as boas novas de salvação, que começou com Israel, mas que Israel fracassa e que a igreja recebeu essa missão. Então para nós é uma grande responsabilidade e um grande privilégio anunciar, apresentar esse Deus tão glorioso, tão poderoso e tão grandioso. E aí a gente segue para o nosso último tópico, o tópico número 3, onde a gente vai falar um pouquinho agora sobre a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Bom, chegamos ao tópico 3, o último tópico dessa pré-aula de hoje, onde nós iremos falar sobre a ação
do Espírito Santo e a obra missionária. O primeiro subtópico vai falar sobre a função do Espírito Santo na obra missionária. Qual o papel do Espírito Santo dentro da obra missionária? Vamos lá. Dentre as muitas funções do Espírito Santo, é óbvio, estão a de ungir, de inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Então, dentre as muitas funções do Espírito Santo de Deus, né, além de ungir, inspirar, separar, o envio de homens e mulheres para os 4 cantos da terra também é uma função do Espírito Santo. É ele quem envia. Ele falou muito claro para a igreja de Antioquia, quando disse: separa-me, tanto Paulo quanto Barnabé, para a obra que eu tenho designado para eles. Então, quem envia missionário é o Espírito Santo, que capacita, que envia, que unge as pessoas para as missões que ele designa. Então, suspeite dos missionários que você não vê Deus na vida. Missionário, aqueles que se auto-intitulam missionário, que você não vê a atuação de Deus nem do Espírito Santo na vida deles. Porque quando o Espírito Santo envia, o Espírito Santo se responsabiliza por aqueles que são enviados por ele. Então a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. A obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo de Deus. Quem envia missionário para as missões, para as nações, é o Espírito Santo de Deus quem vai enviar, porque ele sabe a condição daquele que está sendo enviado. Não é qualquer um que pode ir para as nações. Tem que ter uma certa estrutura e capacitação para ser um enviado da obra missionária, ou para a obra missionária. O Espírito Santo é quem escolhe e quem envia missionários para pregar ou para anunciar as boas novas de salvação no mundo. Isso é uma grande responsabilidade. A obra missionária é uma grande responsabilidade. E tem algumas célebres frases sobre a obra missionária que eu acho muito importante e é muito real essas frases, que ao final eu vou deixar aqui como um tópico extra. Eu vou citar algumas frases aqui, algumas frases sobre missões, que eu vou deixar como um tópico extra para vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 29. Nós já vimos isso, quando o Espírito Santo envia Filipe para pregar ao eunuco da rainha de Candace. Capítulo 13 e versículo 2 de Atos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E capítulo 20 e o versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, o Espírito Santo é quem escolhe missionários e envia para anunciar as boas novas de salvação ao mundo. Então, o Espírito Santo também é instrutor. Ele é instrutor dos ministros da palavra de Deus no exercício da proclamação da mensagem do campo missionário. É ele quem capacita, é ele quem instrui, é ele quem vai orientando, é ele quem vai colocando palavras na boca, é ele que vai ensinando. 1 Coríntios capítulo 2, do verso 1 ao verso 18, você vai ver essa obra da capacitação do Espírito Santo sobre aqueles que o Espírito Santo escolheu para um determinado propósito. E o terceiro subtópico, já finalizando esse tópico 3, Deus age por meio do Espírito Santo. Então você vê que o Espírito Santo, ele capacita, que o Espírito Santo, ele ergue alguém, inspira alguém, separa alguém, capacita, envia alguém para a obra missionária. E através destes, que são enviados pelo Espírito Santo, através dele, Deus age por meio desses missionários. O Espírito Santo age por meio deles. Então, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo
será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Então a igreja que dá vazão, que não restringe, que não suprime, que não apaga o Espírito, a igreja que dá vazão para a atuação do Espírito Santo, será um celeiro de evangelismo, porque o Senhor vai levantar evangelistas para pregar o evangelho e ganhar almas para o reino de Deus. A igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Sintetizando o tópico 3, para os pentecostais, o Espírito Santo é indispensável à tarefa da obra missionária. E como falamos há pouco, existem algumas frases muito bacanas, algumas frases muito fortes sobre a obra missionária. E eu quero ler algumas com vocês agora, antes de nós concluirmos a pré-aula de hoje. Eu quero ler com vocês algumas frases importantes aqui, interessantes. Para que o mundo se liberte e se encha de amor, devemos continuar levando o nome do Senhor adiante. Olha que bacana. Tem uma outra frase aqui bacana também, muito boa, que diz assim: Jesus voltará quando todos ouvirem falar em seu nome. E eu faço a minha parte, levando a sua palavra por onde eu vou. Aqui não tem o nome do autor, mas é muito bonita essa frase. Tem uma outra frase aqui, que diz: uma igreja que não faz missão não está cumprindo o seu papel. Está apenas existindo externamente, sem ouvir o que Deus ordena. Olha que coisa, que palavra sensacional. Uma igreja que não faz missões não está cumprindo o seu papel. Está apenas existindo externamente, sem ouvir o que Deus ordena. Reflita bem nisso aí, muito forte. Outra frase muito bacana aqui, que diz: quem não pode viajar ao mundo fazendo missões, pode orar por quem foi chamado para realizar essa obra. Isso é uma verdade, tá? Então quem não pode viajar ao mundo, para o mundo, viajar ao mundo fazendo missões, pode orar por quem foi chamado para essa missão. Então se você não pode ir, você pode orar, você pode contribuir. Tem uma frase, uma célebre frase também, que diz que missões se faz com os pés dos que vão, com o joelho ou os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Missão se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Então, assim, não tem desculpa para você não fazer missão. Se você não pode ir, você pode orar. Se tiver dificuldade de orar, você pode contribuir. Amém? E aqui a gente finaliza essa pré-aula de hoje, concluindo o quê? Estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas: o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Concluímos também que vimos, assim que ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como no ministério terreno da igreja primitiva. Nós vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como no ministério terreno da igreja. Nós concluímos que tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. E por fim, concluímos que é essa presença santa que garante o sucesso e a eficácia da obra missionária em pleno século XXI. E, como nós estamos fazendo em todas as nossas pré-aulas, vamos revisar o conteúdo. E, revisando o conteúdo, nós vamos fazer algumas perguntas. E eu creio que com sua mente aqui fresquinha, com conteúdo bem fininho aí na tua mente, você vai responder e nós vamos ficar muito felizes, porque você vai acertar todas as perguntas dessa pré-aula de hoje. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta diz o seguinte: a quem nos referimos com o termo pentecostal? Vamos lá?
Referimos-nos ao crente que crê que a mesma experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecoste, de acordo com o livro de Atos, pode acontecer hoje também. Ou seja, a experiência com o Espírito Santo hoje não é diferente da experimentada pelos cristãos do século 21. Vamos agora para a segunda? A segunda pergunta é: qual é uma das mais significativas contribuições pentecostais para as missões modernas? Vamos lá? Muito bem. É a ênfase do papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar novas igrejas aonde Cristo ainda não foi anunciado. A pergunta de número 3. Qual o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja do Novo Testamento? Isso aí eu quero ver você respondendo, viu? Exato. Se você falou sobre a descida do Espírito Santo, você acertou. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. A penúltima pergunta diz o seguinte: segunda lição, como a primeira igreja atingiria a escala mundial de missões? Como a primeira igreja atingiria a escala mundial de missões? Exatamente. Como o entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens é impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Como o entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens é impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. É bem complexa essa pergunta, mas eu sei que você respondeu corretamente. Então vamos para a última questão, né? Vamos fechar aqui a nossa pré-aula de hoje com a pergunta: qual é a característica mais surpreendente no livro de Atos dos Apóstolos? Qual é a característica mais surpreendente no livro de Atos dos Apóstolos? Vamos lá? Exatamente. A ação do poder do Espírito Santo na igreja é a característica mais surpreendente no livro. Por isso que o livro foi chamado de Atos, os atos, as ações do Espírito Santo de Deus. E, queridos, por fim, nós chegamos ao final de mais uma pré-aula. Muito obrigado por você chegar até aqui, espero que tenha gostado. Então compartilha, comenta, curte. A tua interação, o teu engajamento, a tua interatividade, ela é muito importante para que você continue recebendo o nosso material, para que a plataforma continue enviando os nossos materiais até você. E eu espero que você tenha uma excelente aula nesse final de semana. Muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Na próxima aula, nós temos um encontro marcado para falarmos sobre orando, contribuindo e fazendo missões. Olha aquilo que nós falamos na frase missionária: orando, contribuindo e fazendo missões. Eu espero você na próxima pré-aula. Valeu, Deus abençoe, tchau, tchau. Vem com a família pra IBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD.